Clube do Livro Vladimir Nabokov. Coloque seu fone de ouvido, pegue o livro no colo e venha ler com a gente. Boa tarde, queridos ouvintes. A gente vai iniciar agora a última reunião do Sol é para Todos, com o capítulo 21. Se o Lucas quiser começar comentando o enredo. Vou começar, então. Aí vocês vão complementando com o que vocês lembrarem. A gente parou na metade do julgamento, quando a Calpurnia chega lá com um bilhete pro Atticus, fala que não é nada em relação ao julgamento, mas fala que é importante. Aí nesse bilhete está escrito que as crianças, a tia Alexandra mandou, né? Que as crianças sumiram, fazia muitas horas e que não sabiam onde elas estavam. E aí alguém aponta para eles dentro do tribunal e mostra que eles estão ali, né? Então começa dessa forma. Na verdade, alguém não, só para te cortar, foi o próprio Atticus que falou, eles estão ali desde tal horas, ou seja, ele percebeu desde o início. Ah, sim. Então, aí... Eu acho que não é o próprio Atticus, não, é um outro personagem. Então, eu lembrava de ser outro também. É o Mr. Underwood. Isso, acho que é isso. Aí, estão ali, né? Vão esperar a sentença, né, do Tom Robinson, porque foi pro júri decidir. E aí, a hora que regressa, acho que o Jen Westcott fala que a hora que eles voltaram, eles já sabiam que o Tom ia ser culpado, porque um júri, quando culpa a pessoa, ele não olha nos olhos dela, e eles perceberam isso. Então, na hora que o juiz começou a contar os votos, realmente deu de fato culpado, e ele foi condenado. Eles ficam todo mundo ali muito atordoado, mas assim, como a gente como leitor e os próprios personagens sabia que isso iria acontecer, né? Mesmo que todas as provas indiquem que ele não é culpado, pela questão ali racial, cultural ali daquele momento que se passa o livro, a gente já esperava que ele fosse ser condenado. E é isso que acontece nesse capítulo 21. Se quiserem falar das marcações agora. Só para falar, eu olhei aqui mesmo, eu confundi. Foi esse senhor Underwood mesmo que viu. De boa. A primeira vez que eu li o livro eu também pensei que ele seria condenado. Eu achei que o pensamento moral seria suplantado por o preconceito racial. E foi o que aconteceu, né? Mas eu não tenho nada marcado nesse capítulo e só compartilhando essa experiência mesmo. Eu tenho uma marcação, se ninguém tiver. É a última frase do capítulo. Eu não tenho, não. Não, pode falar. É uma parte que eu achei muito bonita, porque eles estão lá no balcão reservado para os negros, né? Que tinha uma segregação racial muito grande e eles não ocupavam o mesmo lugar na corte. E aí todo mundo, quando o pai dela perdeu o caso, né? O cara foi condenado e tal. Ele se despede do Tom e sai. Enquanto ele tá saindo, todo mundo no balcão onde os negros estão se levanta para ele passar. Achei essa parte muito bonita, mostra, tipo assim, o respeito que eles tinham pelo Atticus. Eu acho que ficou muito claro nesse momento, que é meio que assim, tudo bem que você perdeu, mas a gente percebeu que você deu tudo o que podia. E parece que, apesar dele ter perdido, ele conseguiu criar ali uma mudança nas pessoas que assistiram ao julgamento, né? Elas começaram a ter outra forma de pensar também. Isso. Tanto que tem uma fala, acho que é da senhora Maldi lá na frente, que ela fala isso, que apesar de não ter ganhado julgamento, o que o Atticus fez foi uma mudança grande, e ela fala que ele foi de fato escolhido para esse caso pelo juiz por causa disso, né? Mas é isso, esse capítulo. Podemos passar para o próximo? Por mim, sim. Podemos. Essa discussão que vocês falaram vai aparecer mais no 22, que a gente está entrando agora, mas eu tenho um comentário sobre ela que é meio extenso. Vocês preferem que eu faça no final do 22, que eu já emende agora? Se você quiser já comentar o enredo e mandar o comentário, fique à vontade. Pra mim tanto faz. Então, comentando o enredo do 22. Acontece aquilo dele passar, aí eles voltam para casa com o pai, e o Jam não entende, né? Fica meio nervoso.
Aí a Calpurnia vai explicando, né, que tipo assim, olha, eles gostaram muito do que você fez, não sei o quê. E aí tem aquele, acho que é na manhã seguinte, ou um pouco tempo depois que eles chegam, na manhã seguinte, porque já era de noite. A casa deles amanhece cheia de presentes. E você percebe que, assim, ao longo da história, tanto antes e como vai acontecer depois, mais pro final, é muito comum na cidade deles, nessa pequena cidade que eles moram no norte do Alabama, você presentear os vizinhos em agradecimento, né? E aí, beleza. Então eles estão meio que assim, de certa forma, tristes pelo que aconteceu. O Jamie é até meio revoltado, mas eles ficam contentes por esse agradecimento e o pai começa a falar que ele acha que eles teriam chances num no próximo julgamento, né, quando ele recorresse. E aí acontece exatamente aquilo que vocês já mencionaram, que a Miss Moody, ela é tipo o Atticus, só que do sexo feminino, né, que das mulheres é a mais sensata, mais liberal, menos racista e assim por diante. Ela fala que foi por isso que o pai dela foi excluído, que o pai dela é um desses homens que consegue fazer os trabalhos menos prazerosos, mas mais necessários. E é basicamente isso, eu acho. O capítulo não tem nenhuma reviravolta como o anterior. Tem só os dias continuam, e aí o Bob Ebel, mesmo tendo ganhado, tendo conseguido condenar o Tom Robinson, ele um dia vai lá e cospe na cara do Atticus, quando ele estava saindo do correio. E basicamente esse é o enredo do capítulo. Aí o comentário que eu queria fazer, eu vou tentar ser bem breve, mas essa semana, por conta de um outro compromisso, eu li um texto de um jurista italiano chamado Tullio Ascarelli. Ele é bem famoso aqui no Brasil, porque basicamente todo o nosso direito comercial, direito empresarial, é influenciado por ele. E o texto ele faz uma recapitulação da literatura e usa isso para interpretar o direito e as mudanças do direito. Então ele pega Antígona, que é uma peça do Sófocles, e O Mercador de Veneza, do Shakespeare. E ele usa assim, na Antígona, ela tenta mudar as normas pelo martírio, pela revolução. Tipo assim, olha, não sei se vocês conhecem a história de Antígona, mas basicamente os dois irmãos dela morrem, só que um morre como inimigo da cidade e outro morre como protetor. O que é amigo da cidade, protetor da cidade, pode enterrar, o outro vai deixar ele aí e não tô nem aí. E ela luta para poder enterrar o irmão, mesmo isso sendo contra a lei, porque o líder já tinha, tipo assim, passado uma lei com todo o devido processo legal para que ele fosse proibido de receber os ritos fúnebres. E ela luta por isso e no final ela se mata para conseguir mudar essa lei. Então ela se martiriza, faz toda uma revolução para conseguir mudar a norma. E no Mercador de Veneza é uma outra pegada, porque tem todo aquele negócio que no contrato o Shylock coloca uma libra de carne do Antônio como garantia, digamos assim, mas aí a Pórcia, que é o amor da vida acho que é Venâncio, não estou confundindo com o nome da Rosa. Bom, um outro personagem que o Antônio, amigo do Antônio, se disfarça de juiz e ela consegue fazer valer seus interesses, que no caso era não tirar uma libra de carne do Antônio, não fazendo uma revolução e se sacrificando igual a Antígona, mas mudando a interpretação. Então ela fala, olha, esse contrato que você fez é perfeitamente válido, só que fala que você pode tirar uma libra de carne, mas nenhuma gota de sangue. Como é que você vai fazer isso? E aí trazendo agora pro o Só é para Todos, To Kill a Mockingbird. O que o Atticus faz é a segunda forma. Eu acho que isso está claro para todos. Então ele enxerga as leis racistas, só que ele não bate de frente. Ele não faz assim, um escarcéu sobre isso, não se martiriza. Ele tenta de pouquinho em pouquinho, de pequenas ações em pequenas ações, mostrar o que é certo. Então, em vários momentos mais pra frente, ele vai até comentar, tipo assim, olha, talvez o que eu fiz agora não pareça nada, porque eu só fiz o júri que antes de decidir em 5 minutos, decidi em 5 horas, sei lá, em 3 horas. Eles demoraram um pouquinho a mais. Mas pode ser que daqui a 50 anos as coisas se invertam. Então, é basicamente esse comentário. Eu queria ver o que vocês acham disso. Tipo assim, qual que é a melhor forma de mudar a lei? É batendo de frente? É mudando a interpretação? Basicamente, é jogando o jogo ou jogando o jogo pelos ares? Difícil, hein? Eu acho
Bom, nas minhas atitudes, né, pelo que eu falo com o Gabriel, eu sempre falo pra ele, nossa, eu acho que o diretório tem que ir mais pra cima, tem que bater de frente. Então, assim, no que eu falo, no que eu pratico quando falo, converso com o Gabriel, é que as mudanças têm que vir já com algo mais radical para mudar de agora. Mas pela leitura do livro, pelo que você falou, eu também concordo que essa mudança de pequenas ações rotineiras, feitas várias vezes ao longo desse tempo, vai causar a grande mudança que a gente quer, e às vezes sem uma dor tão grande assim, né? Entre aspas. Então, eu acho que também é uma via bem válida. Ou seja, a minha resposta é que eu não tenho uma opinião formada. Por isso eu passo para você, Carol e Gabriel. Você quer falar, Carol? Pode falar, Gabriel. Então tá. Ó, eu li o Antígona, mas faz um tempo. Acho que eu li ele no ano passado. E o Mercador de Veneza é uma das peças do Shakespeare que eu mais gosto. Eu li, mas também, assim, foi praticamente na época que eu estava entrando na universidade. Nem na UFTM, mas na UFG em Goiânia. Então, faz muito tempo que eu li essas duas peças. As duas são excelentes, recomendo, né, a todos que tiverem ouvido o podcast e a nós que estamos fazendo para ler, porque são textos que não são demorados de serem lidos e que são muito profundos. Eu responderia que depende do contexto conjuntural, porque pegando os exemplos que a gente poderia pensar, você pensa num Estado democrático de direito em que as leis podem ser debatidas, podem ser reavaliadas, podem ser discutidas para se chegar num consenso que realmente abrange a todos de uma forma mais democrática possível. Eu acho que essas mudanças legais de argumentação, como a Pórcia faz lá no Mercador de Veneza, como o Atticus faz aqui, né, de argumentar, criar toda uma estrutura de raciocínio crítico e de ideias para que as pessoas possam ascender moralmente, eu acho que num cenário em que há a possibilidade para tentar fazer essas mudanças graduais e respeitando, né, o jogo democrático, enfim, eu acho que isso é super válido. Agora, em cenários autoritários, em que não há essa possibilidade para debate, em que as vozes são silenciadas, em que muito dificilmente você consegue até mesmo expressar a sua opinião e colocar a sua opinião no debate, que era o que aconteceu ali com a Pórcia, praticamente ela era silenciada por pensar diferente do Estado, vamos colocar assim, rei que governava ali a região, imperador, não sei como dizer. E num estilo assim, eu acho que você ficar tentando conversar não vai mudar nada. Talvez você vai ser sufocado, ser taxado como louco e não vai ter nenhuma efetividade. Então, por isso eu acho que talvez posturas um pouco mais bruscas, aí sim fazem mais sentido e podem ser um pouco mais efetivas. Eu penso num paciente, né? Num paciente no hospital que está chegando. Ninguém quer fazer um tratamento cirúrgico à primeira vista, assim, viu o paciente, bora fazer cirurgia, vai para o centro cirúrgico. Não, mas você vai tentar de forma conservadora. Se a situação se agravar, se ficar algo muito complicado, aí você vai ter que partir para talvez um procedimento mais invasivo. Então, eu acho que eu pensaria nesse jogo de informações assim. Deixar que a Ro falar a opinião dela. Olha, eu acho que eu não tenho nada a acrescentar, não. Eu gostei muito do que o palestra falou sobre os diferentes contextos, e eu acho que eu acredito muito nisso também. Depende muito da situação que você está enfrentando, e às vezes pode ser até uma mistura dos dois. Na verdade, você pode ser um pouco mais invasivo, pelo menos no começo, para meio que chamar a atenção e conseguir dar um pouco mais de ênfase para aquilo que você quer, e depois você pode seguir com aquilo no diálogo. Acho que depende muito da situação. E você, Fernando, qual a sua opinião? Uma ruptura assim de uma vez? Ou eu já falei algumas vezes, acho que a gente estava no nome da rosa, que em alguns casos eu acho que tem que virar o tabuleiro. Mas no geral, eu acho que eu concordo com o que o palestra, Carol. Revolucionário. Fernando é revolucionário. Eu lembro do Ferdinando falando umas coisas super polêmicas, você não lembra? É que, tipo assim, eu acho que isso que o palestra falou é uma saída. E eu acho que é a saída correta. Mas o problema é, a partir do momento que você fala isso, depende da situação, quais são os critérios que você vai utilizar para avaliar a situação? Então, assim,
beleza, eu concordo exatamente com o que o Palestra falou. Você tem que analisar e ver se você vai pegar uma via mais branda, uma via mais interpretativa, ou uma via mais violenta, mais revolucionária. Só que, quando que você sabe qual que é a hora de usar cada uma? Será que agora, por exemplo, continua sendo a hora de usar a via interpretativa no Brasil? Não tô falando que assim, que a gente está Exatamente. véspera de um golpe militar ou qualquer coisa do tipo. Mas me parece que assim, o tecido social e o tecido político estão sendo tão esgarçados, eu não saberia dizer qual vai ser o momento, qual vai ser a ruptura final, entende? Eu Então, não sei, favor, Ferdinando. É que assim, eu não me atrevo a estabelecer os critérios que podem contextualizar uma ação política ou jurídica, porque eu não tenho competência para isso. Eu acho que, como a gente na medicina sabe a hora de trocar um tratamento conservador para um tratamento mais invasivo, cirúrgico, enfim, acho que quem pensa as questões jurídicas e democráticas tem que saber a hora de talvez pesar a mão ou não, né? Tem gente que está achando a atuação do Supremo muito invasiva e tem gente que está achando que eles estão sendo coniventes com tudo que está acontecendo, sabe? Nunca você vai agradar todo mundo. Mas, assim, eu deixo para vocês que estão tendo essa formação mais na área de humanas para decidir isso para nós, né? Espero que possa confiar, porque, assim, e é difícil, né? Porque quem ocupa os cargos do executivo não necessariamente tem essa formação, né? É muito complicado. Nem do legislativo. Nem do legislativo, exatamente, eu ia falar isso. Só do judiciário, então é bem complicado. Só um Tô comentário, achando que se o Palestra fosse um político, ele ia ser do Centrão. Eu acho que você ia acertar. Temos aqui um MDBista. Não, mas assim, Nossa senhora. pra encerrar esse assunto, não confie na gente, tá? Por favor. Ai, Jesus. Mas enfim. Ferdinando, que é isso? Que eu confio no As pessoas Fernando. formam O futuro a própria opinião, não tem que ficar confiando em cientista político, em jurista, assim. Não, sim. A gente Não precisa pode construir a própria terceirizar. cidadania, né? A gente precisa construir a própria cidadania. Mas eu acho que chega um momento que já não cabe mais a nós identificar esses momentos de ruptura e continuidade. Porque vai caber às instâncias superiores agir, né? A gente pode ser um cidadão informado, às vezes fazer uma pressão, mas quem vai agir e quem vai tomar as resoluções são as pessoas que estão no legislativo, são as pessoas do STF. Então, mas é um bom ponto de discussão. O que vocês estão pensando da postura aí, dessas aberturas de inquérito pelo STF, de tudo que está acontecendo, aí o Queiroz foi preso e tudo mais, e enfim. Tá bem louco. E onde acharam o Queiroz, hein? A história do Brasil moderno pode ser resumida em uma palavra. Atibaia. E o Face App rolando louco também, não sei mais o que. Fogo no parquinho, gente. Deixa esse povo se lascar. Fogo no parquinho igual ruptura da ordem democrática? Não, pelo amor de Deus. Gente, já tá ruim demais. Já percebeu que a Carol seria uma anarquista. A Carol? Eu ia passar todas as coisas pro Fer fazer, eu não ia fazer nada. Terceirizar tudo, hein, amor? De nada. Exatamente, eu terceirizando. Você que é bom nisso, você faz isso então. Você que é bom naquilo, então você vai fazer também. Você ia fazer o que o Bolsonaro falou que ia fazer, isso? Você é uma bolsonarista? Não me compete. Oi? Ai, Fernando, pelo amor de Deus. Ministério dos Notáveis? Ah, Fernando. Tô brincando. Pelo amor de Deus, Ferdinando. Desculpa, gente. Não pode comparar a namorada com o Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso é... Vou chamar o Weintraub para ser ministro da Educação. Ai, gente. Podia trocar. Põe o Weintraub para ser ministro da Economia, porque ele é economista, e põe o Paulo Guedes para ser ministro da Educação, porque ele deixa a putaria, né? Então as federais poderiam continuar funcionando normal. Nossa, Fernando. Essas coisas que você fala. Se o Guedes fosse ministro da Educação, no outro dia não estaria privatizado, porque a irmã dele é a presidente do Sindicato das Universidades Particulares. Eita, fazer o quê, né? Mas vamos lá. Acabou a mamata. Vamos lá. Tudo 23, colegas. Não, calma, tem uma marcação dos dois. Eu também tenho. Não sai acelerando assim, não. A que eu marquei talvez seja a que o Palestra marcou. Aí a gente ia discutir junto. Ela fala assim, o Atticus fala assim, tipo assim, o Jean tá indignado que ele foi condenado. E aí ele fala, por que fizeram isso? Tipo assim, ele... É claro que ele é inocente.
E aí o Atticus fala, não sei, só sei que o fizeram. Já o fizeram antes, voltaram a fazê-lo hoje e vão voltar a fazer isso. E quando isso acontece, parece que só as crianças é que choram. E isso, assim, é um pouco do que a gente vive se a gente for pensar num fluxo, né? Vamos pensar assim atualmente, o que aconteceu? Foi o George Floyd nos Estados Unidos, foi o menino João Pedro aqui no Brasil. Mas já fizeram isso antes, voltaram a fazer atualmente, e muito provavelmente, infelizmente, isso vai voltar a acontecer. E quando isso acontece, tirando aquele contexto, não é somente as crianças que choram, né? Atualmente, graças a Deus, muito mais pessoas ficam indignadas, que estão levando essa onda de protesto. Mas ainda não é uma indignação 100% como deveria ser, né? E aí, voltamos nesse assunto de como fazer a mudança, né? Mas, enfim. Nossa, Lucas, cortou no meio da sua frase, pelo menos pra mim. Aonde? Onde você não ouviu? Você falou que voltamos a esse assunto de como fazer as mudanças. É isso. Enfim, não tem uma resposta. Foi a Foi mesma isso que coisa você que eu tinha marcou? marcado. Foi. Então, nem vou ler. E é realmente isso, essa questão de indignação, né? Porque o Jane parece que tá assim, pra que a gente batalha tanto? Tem um tribunal, chama júri, tem um juiz, tem defesa, tem não sei o quê. Pra que a gente arma isso tudo se no final de tudo a injustiça reina, né? Pra que tanto esforço, sendo que no final a injustiça vai reinar? É aquela história, pra que eu vou ler, sendo que eu vou esquecer aquilo que eu li? Pra que... Enfim, todas essas coisas, né? Que eu acho que eu já até tinha falado isso com vocês. Por que fazer as coisas sendo que no final elas vão dar errado? Eu acho que o Atticus começa a mostrar que a atuação dele ao longo do processo é que pode talvez fazer uma diferença depois, né? E não só depois, como imediato, porque como o Fernando falou, muitas pessoas já tinham reconhecido o ato e tinham mandado presentes para o Atticus, né? Eu não sei, mas já vi muito relato de médico, né? Falando, ganhei presentes. Outros profissionais também, né? Às vezes psicólogos, enfim, várias classes profissionais. E ele aqui, um advogado, ganhando presente por tentar encarnar a justiça, né? Talvez aí o Sérgio Moro recebeu muita coisa, não sei. Zoeira, gente. Nem sei se o Sérgio Moro recebeu presente pela Lava Jato. Não falaria isso nunca, porque não tem como provar, enfim. Vamos ser justos aqui, Ninguém né? sabe o endereço. Exatamente. Sim, não conheço. Conheço bem pouco o Sérgio Moro, enfim, então não posso falar nada sobre ele. Mas, enfim, muita gente nutre essa admiração, né, pelos advogados, juízes. E o Sérgio Moro foi uma figura icônica no Brasil, então despertou a admiração de muita gente. Se não para enviar presentes, pelo menos para, às vezes, ganhar um reconhecimento e que talvez, se um dia for candidato à eleição, poder ter esse apoio, né? Mas, enfim, é isso. E eu não tenho mais nada para dizer no 22, e aí a gente pode pôr 23. Já resume aí o 23 palestra. Desculpa, amor, você tem alguma coisa? Não, tem 23 só. Então pode ser você que resume, por favor. Então tá. Deixa eu relembrar. Que, na verdade, eles vão conversar sobre o GUSP que o Bob Ewell deu no Atticus. Eu achei até engraçado que ele começou o capítulo falando: o Atticus só gostaria que Bob Ewell não mascasse tabaco. Ou seja, tipo, cuspa o quanto você quiser, vou continuar na mesma posição que eu sempre estive. E as crianças falam para ele, porque falam que ele tinha um apelido de tiro certeiro. E as crianças perguntam: por que você não anda armado, né? Porque se ele te ameaçar alguma vez, você pode matar ele. E aí uma coisa muito legal, que é a minha primeira marcação, o Jane falando: ele me disse que ter uma arma é um convite para levar um tiro. E é aquela velha história, né? De violência gera violência. E realmente, se você tenta manter as coisas pelo diálogo, você tende a manter as coisas realmente só no diálogo. Quando você começa fazendo uma ameaça, você tende a levar as coisas para um campo mais violento. É aquela velha história da teoria dos vidros quebrados, né? Das janelas quebradas. Acho que o Fer lembra que a gente tinha muito isso no ensino médio para usar em redação, que eles falam que eles fizeram um experimento nos Estados Unidos com um carro intacto, abandonado, e um carro
que foi abandonado todo já assim, meio destruído. E aí, quando ele está intacto, ninguém mexe. Quando ele já está um pouco destruído, as pessoas acabam depredando mais, no caso o carro, né? Mas se você for expandir isso para outras áreas, você usa mais a violência. E acho que era isso que eu tive que falar agora. Alguém tem alguma coisa para comentar agora? Eu tenho uma frase, mas é bem no finalzinho do capítulo. Não sei se os meninos quiserem discutir essa questão de armamento, mas eu vou deixar para Pesado, eles. hein? Muito pesado. Ferdinando. Me botou numa sinuca de bico. Eu não sei, eu acho que, tipo assim, no Brasil é muito difícil falar em armamento. Primeiro porque tem uma inversão muito grande de valores, eu acho. Que, tipo, nos Estados Unidos é difícil você falar quem é conservador e quem é liberal de acordo com o armamento, por exemplo. Porque muitas vezes a pessoa é liberal e é completamente a favor das armas. Acho que no Brasil também tem um pouco disso, ser um pouco mais complicado, teve estatuto do desarmamento, agora tá com o Bolsonaro assim, não tá como era antes, né, mas está bem mais fácil e adquirir diferentes tipos de armas, maior quantidade de munição. Mas eu entendo que aqui no Brasil, pelo menos, a parte do armamento é mais ligada aos conservadores. Só que tem um problema muito grande, que aqui a lei é muito pouco seguida, né? Então, no quesito armamento, é muito fácil você conseguir uma arma ilegal, mesmo agora tendo ficado mais fácil, o mercado ilegal de armas continua muito aquecido no Brasil, em comparação com nos Estados Unidos ou outros países, isso não existe, é muito pouco. Então eu não sei até que ponto assim, a gente pode falar que a nossa população é pouco armada, sabe? Eu acho que a nossa população oficialmente é muito pouco armada, mas talvez extraoficialmente seja muito mais. E eu não enxergo que o armamento em si é uma coisa negativa. Vou dar um exemplo. Em muitos países da América do Norte, é comum as pessoas terem arma em casa por conta, não de, tipo, um bandido vai entrar, como muitas pessoas pensam aqui no Brasil, mas por conta de animais silvestres, sabe? Você tá no Canadá, aparece um urso na sua varanda, muitas vezes você não tem tempo de chamar ajuda. Você tem que saber, pelo menos, dar um tiro para afastar esse urso, sabe? Então é uma questão muito complicada. Eu enxergo que no Brasil seria melhor, sim, restringir o acesso a armas, por conta do nosso problema muito grande de violência urbana, principalmente violência urbana, mas sem desconsiderar também a violência. E aí, eu acho que a questão do armamento vai entrar em outras questões. Então, assim, em violência urbana é um problema que está muito ligado ao racismo, e a questão da violência rural, digamos assim, está muito ligada aos movimentos em prol da reforma agrária, aos movimentos indígenas. Então, eu acho que aqui no Brasil tem, tipo assim, errado, sabe? É questão de liberar o armamento. Mas eu não sei qual que é a visão de vocês. Eu, sinceramente, a sociedade ideal para mim é uma sociedade que quem enxerga a necessidade de ter pode conseguir e quem não enxerga não precisa ter. Não é um negócio necessário. Mas o meu entendimento é que no Brasil de hoje é uma situação impossível. O melhor seria restringir bastante o acesso às armas e quem sabe no futuro poder rever isso mais pra frente. Olha só, Fernando é armamentista. Quem diria? Só para deixar claro, tem esse posicionamento com drogas também e outros assuntos, tá? Sou liberal no sentido original do termo. Não, no sentido original do termo, não. No sentido do que eu adoro. No sentido raiz, né, Fernando? Lá na raiz mesmo. Mas, enfim, eu não vou debater porque eu já falei muito. Vou falar minha frase, e aí, se vocês quiserem comentar, é lá no finalzinho do capítulo. Eu não sei se a gente já terminou o enredo. Ai, mas eu acredito que sim. Não sei. Já, Cameron, dá uma confirmada, que é você que estava falando. Eu acho Carol, que não. o beat sem querer. Então eu vou deixar você terminar, porque eu não lembro onde você parou. Não lembro onde você parou, Eles e aí eu estavam vou discutindo. esperar, então. Tá, eles estavam discutindo o armamento, aí eles ficam discutindo sobre a própria postura dos Evil, porque como eles já foram descritos anteriormente, né, sua postura mais
grotesca, mais robusta, assim, eles têm medo dele realmente não ter falado isso da boca para fora, né? Dele realmente ter ameaçado e poder estar é, fazendo com que a família esteja correndo perigo. E aí ele começa a falar sobre a chance que eles têm de ganhar no recurso. Deixa eu ver o que mais. Aí eles conversam um pouco sobre o estupro, que só para deixar claro a questão do que é um crime e o que não é, porque o Jane diz que para ele tinham que tirar o estupro da lista de crimes capitais. Só que, obviamente, ele falou isso para amenizar a situação do pai, né? Porque eu acho que se ele pensasse direito, ele realmente manteria ele como crime capital. Amor, crime capital é o crime que é pena de morte, tá? Não, eu sei, Fer, só que eu tô falando, tipo assim, no contexto deles. Eu acho que ele só falou isso pra... É óbvio, gente, foi contra a pena de morte. Eu tô falando no contexto deles. Eu acho que ele falou isso só pra defender o pai. Aí eles conversaram um pouco sobre o júri, por que mulheres não podem participar do júri, né? Eu acho que essa é uma parte interessante. Aí o Atticus faz até um comentário que eles... Parece cômico, mas tudo bem. Falam que as senhoras não iam parar de fazer perguntas e o julgamento não ia terminar nunca. Mas eu não achei graça. Enfim, nem sei mais o que tem, porque eu tô tendo que folhear para lembrar. Eu acho que a gente não precisa ser muito detalhista no enredo, que a gente tá fazendo nossos comentários também. Mas basicamente é isso no 23, né? Alguém tem mais algum comentário sobre o 23? Tem. Então, por favor. Pode fazer, Kevin. É no finalzinho que eu acho que é a mesma coisa que o palestra ia falar. Que a Scout estava tendo uma conversa com o Jane sobre o que é ser gente, né? Tipo assim, por que tem pessoas que são consideradas diferentes umas das outras? E a Scout fala, olha, Jane, eu acho que só existe um tipo de gente. Gente. E aí o Jane comenta mais embaixo. Porque o Jane tá falando que ele acha que existe mais um tipo. Ele divide aqui até em algumas categorias, conforme as famílias se mostram na região. E aí o Jane comenta no final. Scout, acho que estou começando a entender uma coisa. Acho que estou começando a entender porque Bull Radley ficou trancado em casa todo esse tempo. É porque ele quer ficar lá dentro. É um negócio assim, que ele percebe que há tantos problemas na sociedade, há tantas questões de desigualdade, há tantas injustiças, que às vezes ele quer se ver à parte disso, né? Ele quer viver consigo mesmo da forma que ele considera que ele tem um pouco mais de paz. Pelo menos eu entendi assim. O que você queria comentar, palestra? Era isso, né? Você já falou. Só sobre a questão de ela falar que só existe um tipo de gente, que é gente, né? E por isso a importância de ter... Aí algumas pessoas podem questionar, enfim, mas direitos universais que possam cobrir todos, já que todos são gente, né? Que seriam os direitos humanos, que alguns pejorativamente ficam falando, direito dos manos, não sei o quê. Mas não é sobre isso, né? É sobre as garantias que você tem enquanto ser humano, em qualquer condição de sua vida, e que todos têm, não um ou outro, né? Não é de uma parcela específica da população. E, enfim, era isso mesmo. Uma coisa que eu achei interessante, que eu lembrei disso, eu estava assistindo um vídeo hoje de manhã do Quebrando o Tabu, sobre... era um homossexual conversando com pessoas na rua, e aí sobre aquela frase, né? Gay tem que se dar o respeito. E é engraçado você ver ele conversando com outro homossexual, que tinha opiniões diferentes da dele, dizendo basicamente que o homossexual que viva assim, não esperando o respeito dos outros, mas consiga viver consigo mesmo da forma que ele acha melhor. Mas o outro debateu muito nesse ponto, que é a questão, ele não tem que se dar o respeito, porque é uma questão que é muito clara. Ele deve ser respeitado como qualquer outro. E ele não tem que se esconder, não tem que cobrar isso do outro, porque literalmente só tem um tipo de gente. Gente, que é a melhor frase que eu encontrei até hoje de uma criança para resumir o que acontece no mundo atual. Né?
eu queria fazer um comentário sobre isso que você disse. É que muitas vezes a frase "você tem que se dar o respeito", ela é usada de uma forma pejorativa, realçando algumas facetas da nossa sociedade, facetas não, algumas mazelas da nossa sociedade machista. Eu já usei essa frase em dois tipos de contextos, tanto para pessoas homossexuais como para mulher. Você tem que se dar o respeito. Se você não fizer isso, você não vai achar um homem para casar ou coisa do tipo. Para mim, essa frase, nesse sentido, ela tá errada. Mas eu acho que você tem que se dar o respeito, tem outro sentido, que é o sentido que o Atticus utiliza, que é, não importa o que falem de você, sempre mantenha a sua cabeça erguida e tenha orgulho. Nesse sentido, de se dar o respeito, eu acho que faz todo sentido. Era isso. Isso como uma postura individual, né? Porque se você for pensar numa postura da sociedade, é lastimável. Você não teria que se dar o respeito, né? Você teria que receber esse respeito dos outros. Sim, concordo. Podemos passar para o capítulo 24, ou o Lucas quer Não. comentar alguma coisa? Quero. Eu não vou comentar, só vou ler duas frases que já ilustram bastante o que foi falado nessa obra. Dispensa um pouco de comentário, mas eu vou pontuar aqui para ficar registrado, que elas são do capítulo 23. Uma é: nos tribunais, quando a palavra de um branco vai contra a palavra de um homem negro, a vitória pertence sempre ao branco. Não é bonito, mas a vida é mesmo assim. Essa é uma que ilustra bastante o que aconteceu na obra, né? E que vem acontecendo atualmente, mas mudou um pouco, mas ainda acontece bastante. E a segunda é: sempre que um homem branco fizer algo a um homem negro, independente da sua natureza, posição, riqueza ou linhagem familiar, esse homem branco nada mais é senão lixo. Também é muito boa essa frase. Só isso. Podemos passar. Se você já quiser começar falando do enredo do 24. Eu gostaria de comentar. Na verdade, eu acho que quem tinha comentado o 24 é você, amor. Que é um capítulo mais sobre a visão da Scout sobre o mundo feminino. Deixa eu olhar aqui, porque eu nem lembro direito. Se vocês puderem comentar do enredo que eu ia lembrando, ia ser uma boa. Tá. Basicamente, tá tendo aquela reunião do clube que a tia faz parte, e as mulheres estão lá fofocando e tal. E aí eles descobrem que o Tom morreu. O Tom tentou fugir da cadeia e morreu. Desculpa, isso já é que assim, o 24 e o 25 são na mesma cena, né? Então o 24 é esse contexto. Aí eles descobrem que o Tom morreu, e aí vai pro 25, elas tendo que, mesmo recebendo uma notícia assim muito triste, ela, a tia e a Miss Moody tem que voltar pra lá e fingir que nada aconteceu. Voltar pra reunião. Eu acho que é isso. O Ferdinando falou. Tá, eu vi aqui que eu tenho alguns comentários, sim. O primeiro, eu acho que eu vou fazer voltando um pouco a questão de questão racial, porque foi o que a gente estava comentando anteriormente. Aí, essa frase que eu vou ler é de uma conversa entre duas senhoras que estavam do lado da Scout, que estavam falando sobre a empregada da senhora Meriwether. Ela fala, ela tá falando sobre a empregada. Jamais vai entrar naquela cabeça louca que só fico com ela porque estamos passando por uma crise e ela precisa do dinheiro que ganha por semana. E eu acho que, assim, não tinha frase melhor pra gente pensar que no momento que a gente tá agora, né? Meio tipo assim, estamos passando por uma crise, estou mantendo meu funcionário ou não, né? Por que motivo? Só que aqui vai um pouco além disso, porque ela tá falando isso, sendo que provavelmente, se a empregada fosse embora, ela não conseguiria fazer nada na casa dela. E meio que desprezando um trabalho que é fundamental para a casa dela. E aí a senhorita Mori, nem sei como fala Maldi, ela fala, mas a comida dela não é tão má, não é? Meio que dando uma espetada para falar, tipo, você tá reclamando de barriga cheia e, tipo assim, você está literalmente se colocando como uma pessoa superior só para se vangloriar de uma coisa, de um bem que você estaria fazendo, como se você não precisasse dele, né? Mas ela, obviamente, precisa do serviço da empregada. E aí, mais sobre Pode falar. Sobre isso, só queria deixar registrado a icônica frase da novela das 7, cheia de charme, que falava: queria ver Madame aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar. É bem isso. Ótimo. Pior que é verdade mesmo. E aí, sem falar da questão de desigualdade de gênero, né? Você põe um homem para trabalhar em casa para ver o que não acontece também. Mas não todos, obviamente.
Tenho orgulho de dizer que meu querido namorado Fernando faz muita coisa em casa e algumas muito melhor que eu. Nossa, É, não precisa falar isso publicamente. preciso Tô sim. brincando. Obrigado. É, voltando para a questão da reunião das mulheres. Como eles já comentaram, elas receberam a notícia de que o Tom tinha morrido. E aí, quando elas estão voltando, tem uma frase assim: e assim continuaram, a roda de senhoras sorridentes em volta da mesa de jantar, servindo-se de mais um pouco de café, degustando delícias como se a única coisa a lastimar fosse o pequeno problema doméstico da ausência temporária de Calpurnia. Que a Calpurnia tinha saído com o Atticus para ir até a casa da viúva, né? E aí mostra. é, vou comentar mais uma coisa para emendar. No finalzinho, a Scout fala que a tia Alexandra, ela estava se distorcendo ali para dar um jeito na situação. Aí ela fala: afinal, se tia Alexandra conseguia ser uma dama numa hora daquelas, eu também conseguia. E é triste você perceber a mudança que está acontecendo na Scout para que ela se cobra desse comportamento de dama. Porque no começo você percebia que ela era muito é, contra isso e ela batia de frente com todo mundo que falava que ela não se comportava da maneira correta. E a gente percebe como essa reunião representa é literalmente uma reunião de fofoca, né? Completamente fútil. As mulheres vão lá, ficam comendo, é, é, falando bem de alguns doces, dos refrescos, falam um pouco mal da vizinha, falam um pouco mal da outra, ou alguma coisa boa que aconteceu no bairro, mas nada de útil. E você percebe que todos ali provavelmente não trabalham, o máximo que faz é algum trabalho ali na igreja, como aquela senhora Meriwether, que acho que eu falei. Falam que ele é a mulher mais cristã de Maycomb. E basicamente, essa senhora, principalmente, você percebe que ela faz o que ela faz na igreja para receber o reconhecimento das outras. Porque pela frase que ela tem sobre a empregada, fica muito claro que ela não quer fazer o bem para ninguém, pelo menos a ninguém que seja diferente dela. Se alguém quiser comentar mais alguma coisa. Eu tenho 2 comentários a fazer. Primeiro, é isso mesmo que está acontecendo, no sentido de que ali ainda tem senhoras que estão fazendo aquela função social do ser e do parecer, né? Infelizmente, esse era o papel incumbido das mulheres, né, na época que se passa o livro. Desde muito antes, mas ainda na época que se passa o livro, esse era o papel reservado a elas, tanto que a gente já teve provas anteriores no livro, como, por exemplo, elas não poderem participar do júri e tudo mais. Então, essa reunião é uma prova concreta disso, do papel que era reservado às mulheres. Mas um comentário que eu queria fazer é que eu discordo em um ponto do comentário da Carol, que é naquele sentido da mudança da Scout. Eu já vejo nessa reunião que no final dela... Não, deixa eu fazer um comentário antes para deixar claro. Quando aconteceu a notícia que o Tom Robinson morreu, não foi todas as senhoras que ouviram. O Atticus chamou só a tia Alexandra, a Calpurnia, e a Scout veio de tabela e contou ali para elas. E aí elas voltam para a sala em que as senhoras estavam sozinhas. Então, até naquele momento, só elas, o Atticus, sabiam. Enfim. E aí, no final dessa cena, a tia Alexandra dá meio que um sorriso, tipo assim, pra Scout: força, você consegue. Então, eu vejo nesse movimento da tia Alexandra meio que ela tá cedendo pra Scout ser quem ela é. E um outro momento que vai reforçar isso é quando a Scout, lá no final do livro, chega sem roupa, e a peça de roupa que ela dá pra Scout é o macacão dela. Então, que era uma peça que a tia abominava, porque queria que ela usasse vestido. Então eu vejo que aqui nesse momento a tia meio que já tá meio que cedendo pra Scout ainda poder ser um pouco de quem ela é. Então eu vejo isso já um pouco diferente, mas é isso. Eu concordo com o Lucas. Pode falar, amor. Não, eu só ia falar que eu concordo com isso também. Eu só queria dizer que dá para você perceber que na cabeça dela ela tá numa época mais de conflito. Ela tá percebendo o papel de ambos os lados e vendo assim o que é esperado dela, o que seria na verdade não esperado, né? Que seria na verdade uma postura prejudicial para ela na visão das pessoas da sociedade.
Eu vou fazer um comentário que mostra esse conflito de um trecho desse capítulo. Que ela tá olhando assim, ela começa a enxergar. Isso que vocês mencionaram, que o Lucas falou do ser e do parecer, meio que começa a enxergar isso, mas ela já sabe que no fundo, ela gosta mais do mundo do pai dela. Então ela fala assim: eu sei que muito cedo eu vou entrar nesse mundo, onde a superfície, eu não sei se consigo traduzir da melhor forma possível, mas tipo assim, onde as mulheres onde os assuntos são superficiais, gentis, e as mulheres bebem água gelada. Tipo assim, então fica só na superficialidade, só na fofoca. Aí ela fala embaixo: mas eu tenho certeza que eu me sinto mais em casa no mundo do meu pai. É basicamente esse comentário que eu queria fazer. Eu gostei muito dessa frase. Tipo assim, ela consegue ver o valor, ver a dificuldade naquilo naquela habilidade que a tia dela tem de ser, entre aspas, né, uma mulher de Atenas. Mas ela fala: olha, não é isso que eu quero pra mim. Eu entendo que é difícil, eu entendo que não é um negócio fácil, talvez eu não conseguiria fazer, mas não é isso que eu quero pra mim. Gabriel, você tá vivo? Eu tô aqui, eu acho que minha ligação caiu em um momento, mas eu tô aqui. Achei interessante tudo que vocês falaram. Acho que praticamente vocês já esgotaram o que tinha para falar. Então eu acho que a gente pode seguir. Meio que a gente tá comentando o 24 e o 25, alguém tem alguma marcação nesses dois? Eu tenho um pequeno comentário no 25, eu confundi. O 25 não é sobre essa conversa, mas assim, é um capítulo bem curtinho que fala da morte do Tom. E aí o cara que publica o jornal, ele compara a morte do Tom a morte de rouxinóis, né? Qual foi a outra tradução que eu tinha usado? Acho que era de bem-te-vis por caçadores e... Obrigado, Lucas. Então, assim, de novo, ele faz essa comparação do Tom com o Mockingbird, com o Sabiá, com o Rouxinol. E mais pra frente eu enxergo que tem uma comparação do Boo Radley também com o Rouxinol, com o Sabiá. Seriam os dois. Então, tipo assim, o Tom foi um Mockingbird que foi morto pela população. Se eles tivessem realmente contado a verdade sobre como o Bob Ewell morreu, o Boo Radley seria outro Mockingbird morto pela população. Então eles escolhem salvar o Rouxinol dessa vez. Achei interessante. Mas não adiantemos muitas coisas. Vamos pro 26. Tô dando uma olhada Eu aqui. também não tenho mais nada no 25, não. Agora eu só tenho uma marcação no capítulo 26. Aí eu não marquei mais nada. Alguém quer dizer algo? Tô tentando dar uma olhada aqui só pra lembrar do enredo do 26. Ah, tá. Tipo assim, no 26 não tem nada assim de específico ligado à história que esteja acontecendo. É mais uma passagem do tempo. E aí eles vão fazer dá pra fazer um debate bem legal quanto à questão de democracia, né? Que a professora traz em sala de aula, fala um pouco sobre Hitler. A Scout levanta essa discussão com o pai dela sobre por que ele perseguiu os judeus e tudo mais. Mas acho que eu estava olhando aqui em quesito de, tipo, dessa passagem Tom Robinson, Bob Well, não tem nada de específico acontecendo. É mais sobre só isso, é sobre uma passagem de tempo mesmo. Se alguém quiser falar alguma coisa. Eu tenho um comentário sobre esse trecho. Alguém tem algum? Eu tenho no finalzinho do capítulo, mas é bem no final. O meu é sobre... O meu acho que é mais no meio, sobre a questão do Hitler. De assim, a gente, geralmente quando pensa em Segunda Guerra Mundial, tem uma visão muito americanizada de tipo, alemão mau, americano bom, foi lá, ganhou a guerra e o mundo pôde respirar aliviado de novo em sua democracia. Mas assim, a gente esquece várias coisas. Primeiro que foi na prática mesmo, quem ganhou a guerra foi a União Soviética. E segundo, é que assim, naquele momento do mundo, acho que é impossível você falar que tinha algum santo, sabe? A situação aqui, até mesmo no Brasil, não era muito fácil, né? No quesito racial, no quesito de igualdade social e assim por diante. União Soviética, muito menos. Na Alemanha, a gente sabe como é, mas eu queria destacar que nos Estados Unidos tem essa questão racial muito latente. E, inclusive, tem vários estudos que mostram que enquanto o Hitler ele defendia uma eugenia estatal, uma eugenia de tipo assim, uma eugenia, digamos assim, negativa não que exista alguma forma de eugenia positiva boa,
mas negativa no sentido de suprimir, de matar a raça que eles enxergavam como inferior, e não necessariamente de promover a que eles enxergavam como superior. Então, o Hitler ele defendia essa eugenia negativa estatal, só que ao mesmo momento, simultaneamente, os Estados Unidos vivia um período que eles defendiam uma eugenia liberal, ou seja, não conduzida pelo Estado, mas pelos particulares, e uma eugenia positiva, no sentido não de ser bom de novo, mas no sentido de dar mais facilidades para, não diria para a raça, vou falar raça, mas para a raça que eles julgavam superior a poder se reproduzir com mais facilidade. Inclusive, esse é tipo assim o panorama geral, mas existiram alguns experimentos eugênicos de eugenia negativa nos Estados Unidos. Tem vários negros, mais ou menos nessa época, acho que um pouquinho depois, década de 40, 50, que vão ser infectados com o vírus da sífilis sem saber que eles tinham sido infectados com a bactéria da sífilis, sem saber que eles tinham sido infectados por essa bactéria. Então, assim, experimentos humanos, da mesma forma que ocorreu na Alemanha de Hitler, ocorreu nos Estados Unidos. E aí tem um comentário que a Scout faz que é muito interessante, que ela fala assim: como a gente pode odiar Hitler tanto se por aqui... Calma lá. Como que a gente pode odiar tanto o Hitler por ele não gostar das pessoas feias, e por aqui a gente faz a mesma coisa em casa, sabe? E é bem interessante. Agora eu gostaria de deixar a palestra terminar. Ai, meu Deus, meu Skype ficou diferente aqui, peraí. Voltou, tá pedindo pra eu compartilhar a tela. O que tá acontecendo, meu Deus? Não, agora deu certo. Enfim, tem esse estudo da sífilis, né, nos Estados Unidos, que o Fernando falou. Eu não sei pronunciar o nome da cidade, mas eu acho que é Tuskegee. Inclusive é no Alabama, então tem uma semelhança aí com o livro por isso. Nossa professora de bioética fala sobre isso, né? O Lucas estava até fazendo um comentário desse no chat. Mas, enfim, meu comentário, bem no final mesmo, é quando a Scout está tentando interpretar tudo que ela aprendeu, né, sobre o totalitarismo do alemão, ali, né, o Hitler, enfim, naquela conversa que ela teve na sala de aula, e uma postura que ela presenciou no tribunal. Que ela fala assim, de uma senhora, né, da Stephanie Crawford, não sei como que eu posso dizer, que ela viu que essa senhora, ela diz assim, né, ouvi quando ela disse que estava na hora de alguém dar uma lição neles, que estavam indo longe demais. Daqui a pouco iam querer casar com os brancos. Jane, como uma pessoa pode detestar tanto Hitler e depois falar isso de alguém daqui mesmo, ou seja, da cidade, né? Enfim, como que você pode, um ser humano você pode odiar e o outro você, enfim, peraí, perdi o fio da meada, pessoal. Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Fazer aquilo que você tá condenando lá fora, né? Enfim, eu ia... Exatamente. Você tá condenando Hitler pela ação dele ruim, contra, né, essa supremacia étnica que o Fernando falou, eugênica, né, da raça ariana, mas ela, no comentário dela, na atitude dela, falando que só brancos poderiam casar com brancos, que os negros já estavam indo longe demais, ela também estava sendo discriminatória e eugênica no sentido de que as raças não poderiam se misturar, porque os brancos seriam uma raça superior aos negros, né? E isso é totalmente equivocado e a Scout percebe esse detalhe. E aí ela fala, olha, como que pode ter uma pessoa que critica tanto outra pessoa, mas tem uma postura extremamente parecida? E aí ela fica amando os judeus que estão sendo mortos lá na Alemanha, que na verdade a gente tem que respeitar a história assim, né? O Holocausto foi muito grave, mas ela não vê o Holocausto que está acontecendo com os negros nos Estados Unidos e legitima essa prática. Tem uma frase do Dostoiévski nos Irmãos Karamazov que eu acho que cita muito bem várias coisas, né? Que ele fala, eu não lembro de qual personagem eu acho que é do Ivan, não lembro, gente. Posso estar errando, mas eu acho que é do Ivan, sim. Do Ivan Karamazov. Que ele fala assim, é fácil amar a humanidade, o homem universal, mas é muito difícil amar ao próximo. Esse sim é difícil amar. Que é aquela coisa, às vezes a gente
Tá. Às vezes a gente fala assim que... Ai, meu Deus, eu tô perdendo o fio da meada toda hora. Às vezes a gente fala que ama muito o homem, que ama muito a humanidade, que quer o bem da humanidade, que, os direitos humanos... Enfim, só que a gente não consegue amar quem tá do nosso lado, né? E aí é um pouco dessa postura, que ela falava, a democracia estadunidense, o povo livre, o povo eleito. Só que eles estavam legitimando uma prática de segregação com o próximo que estava do lado deles. Tudo bem que eles estão falando, a gente ama o humano, a gente não quer ver o humano sofrer lá nas mãos do Hitler. Mas aí o humano pode sofrer aqui, esse que está do seu lado. Então é isso que dá para contrastar. Desculpa, gente, eu tava meio... Não sei o que aconteceu aqui, não. Eu tava dessa vez, palestra. Não, mas sim, só um pequeno comentário é que a gente já viu vários casos ao longo da história de desigualdade racial e continua havendo, mas sim, eu acho que as coisas têm melhorado ao redor do mundo nesse quesito. Ainda não estão do jeito que todo mundo gostaria, mas se comparar com 100 anos atrás, eu acho que já está muito melhor. Mas é questão de igualdade social. Aí eu deixo o Lucas responder. Em que sentido? Tipo assim, nos Estados Unidos, hoje em dia, a questão racial melhorou. Claro que a gente está vivendo um momento de grandes protestos raciais, mas assim, comparando com o que era, tem uma razoável melhora. Mas as pessoas continuam tendo rendas muito desiguais. Uhum. Será que... Então, por favor. Eu ia começar comentando essa primeira parte que você falou, eu acho que já responde a segunda parte. Eu indiquei para vocês recentemente um livro do Leandro Carnal, Todos contra Todos, né, o Nosso Ódio de Cada Dia. E aí tem uma passagem interessante que ele fala que é sobre essa parte racial mesmo, que muitas pessoas têm a falsa impressão de que o Brasil é um paraíso, né, que não tem terremotos, não sei o quê. Tipo, a gente tem uma briga religiosa, um quesito de uma intolerância contra o candomblé e religiões de matriz africana, só que a gente não tem, por exemplo, um Estado Islâmico aqui, né? Não tem um fundamentalismo dessa forma, as pessoas falando disso. Tem o racismo aqui? Tem, mas não tem um apartheid igual teve na África, não tem uma separação como teve nos Estados Unidos, ônibus para branco, ônibus para negro, bebedouro para branco, bebedouro para negro. Enfim, aí a gente tem a gente tem a impressão de que aqui no Brasil as coisas são sempre mais brandas, o que não é verdade. O Leandro Carnal fala que a segregação espacial, como era feita nos Estados Unidos, na África do Sul, por exemplo, ela é muito mais fácil de você tentar solucionar do que uma segregação que é feita nas ideias, como é feito no Brasil. Então, se você tem um gueto nos Estados Unidos, ou se você tem bairros lá na África que é separados, você tem o problema escancarado na sua cara. Agora, se você tem o racismo que é feito nas ideias, como é feito no Brasil até hoje, e como passou a ser feito nos Estados Unidos depois dessa política de acabar com essa segregação, é muito mais difícil de você combater. E aí é o que acontece com o que o Fernando queria que eu comentasse na segunda parte da pergunta dele. Essa questão da desigualdade social é uma das formas com que esse segregacionismo de ideias se perdure. No momento em que você tem essa diferença salarial, que ela não é escancarada por um espaço físico, ela é feita por algo que não é palpável, fica muito mais difícil de você combater esse racismo. Então, assim, eu concordo que as coisas estão melhorando, mas a partir desse momento que o problema deixa de ser palpável diante dos nossos olhos, a nossa luta tem que ser mais intensa ainda. Não sei se deu para entender. Muito bom. O seu xará, irmão da Carol, ele escreveu uma redação, sem ter lido esse livro do outra coisa muito, muito interessante, que ele falou de 3 muros, né? Dos muros físicos, dos muros invisíveis, mas que têm algum impacto no mundo geograficamente. Então, tipo, você tem um bairro segregado e assim por diante, não necessariamente com muros, mas está separado fisicamente também. E o muro que é mais sutil ainda, que não tem nem essa separação geográfica, compartilha os mesmos espaços, mas continua sendo desigual, continua tendo o preconceito. Eu nunca pensei que eu vou citar o irmão da Carol aqui no podcast, mas a redação é muito boa. É isso mesmo, muito bom. Ele é fofinho demais. Muito fofinho. Grande Lucas Giroto.
Bom, passar para o próximo, a gente está no 27, é isso ou 26? Não sei, nem mais onde que eu tô, gente. Meu Deus. 27, é no 27, é isso É, mesmo. isso. Bom, no 27 começa contando que o Bob Well está sofrendo algumas consequências, né? Então a gente percebe que é exatamente aquilo que a gente falou. Apesar do Atticus ter perdido o julgamento, as pessoas viram que o Bob é o errado da história. O Tom não foi culpado de fato, mas ele foi julgado por ele ser negro, por ele estar naquele momento, por assim dizer, por ele estar na época errada, né? Ele foi julgado. Mas as pessoas estavam percebendo, estava acontecendo mudanças. Então, ele perdeu o emprego, voltou a depender da Seguridade Social, e aí começa a mostrar algumas coisas. Além do fato dele ter cuspido na cara do Atticus, o que deixou a Alexandra com bastante medo naquela época, por questão de segurança, mas o Atticus fala, não, em Mycomb nada se faz às escondidas, tudo tem que ser feito publicamente, ele fala. Mas aí começa a acontecer mais algumas coisas. Na casa do juiz Taylor, ele ouve alguns barulhos, meio que parece que ia ser assaltada, mas aí o juiz estava em casa, pegou a espingarda e nada aconteceu, mas dá tudo a entender, né, que foi o Bob também que estava tentando entrar lá, pensando que a casa estava sozinha, porque o juiz, durante o julgamento também, pelos seus jeitos, pelos seus olhares, dava a entender que o Bob não era o inocente da história. E a terceira coisa é o que vinha acontecendo com a viúva do Tom, que era a Ellen, né? A Ellen conseguiu um emprego com o ex-patrão do Tom Robinson, que é o Sr. Link Dias, e toda vez quando ela começou esse emprego, a hora que ela ia passar pelo caminho que era na frente da casa dos Wells, ele ficava insultando ela. E aí ela parou de fazer esse caminho, né? Que é muito triste você mudar a sua rotina por algo que você não tá errada, né? Ela fazia o caminho mais longo, demorava mais para chegar, para não ter que passar por ali. E aí o Sr. Link dá uma pressionada nele, né? Fala, tipo, se você fizer isso, eu vou te denunciar. E, enfim, deu uma trucada ali nele. E aí a Ellen começou a utilizar o caminho normal. Nessa volta que ela começou a utilizar o caminho normal, o Sr. Well segue ela, né, ainda, fica falando palavrões atrás dela, mas o Sr. Link dá uma pressionada ainda e aí parece que para essa perseguição contra a viúva do Tom. A tia Alexandra ainda deixa explícito que o medo dela em relação a tudo isso. É importante a gente estar comentando isso porque vai ser o ápice do final da história, né? Essa perseguição que o Bob está promovendo, que vai desenrolar o final da história. E, basicamente, foi isso que estava acontecendo. Depois eles contam uma história de umas senhoritas que moravam juntas, aí esconderam os móveis no porão, mas acho que não vem ao caso, só para introduzir o Dia das Bruxas na Maycomb, né? Então eles falam que o Dia das Bruxas em Maycomb não era nada muito programado, cada um fazia o que queria. Eles contam esse caso, esconderam os móveis, que foi um episódio pontual, e aí falam que esse ano decidiram fazer atividades na escola, tanto para as crianças quanto para os adultos, algumas apresentações. A Scout ia ser vestida de porco, de presunto, para representar o porco, que era um dos produtos de Maycomb. E assim se passa o capítulo. Então a primeira parte é dedicada a falar das perseguições que o Bob estava promovendo, e a segunda parte para falar de como seria o Dia das Bruxas este ano em Maycomb, que vai ser o nosso cenário da última parte. Eu posso comentar a próxima parte do enredo bem rápido, assim, para ser bem sucinto mesmo, já que a gente já está com uma reunião bem extensa. Pode sim. Então tá. Vai acontecer esse Dia das Bruxas, como o Lucas falou, em Maycomb, e uma das senhoras da cidade decide fazer um desfile para apresentar algumas características da cidade, né, da economia da cidade, enfim. E cada criança vai aparecer nesse desfile vestindo uma fantasia que representa algo da cidade. A Scout vai vestir uma fantasia de presunto, né?
Então ela é convidada para fazer esse desfile no Dia das Bruxas, no Dia das Bruxas, no Dia das Bruxas, né? No ginásio da escola. E aí ela vai se vestir como presunto, faz a fantasia, tudo. O Atticus pergunta se o Jane pode ir com ela, já que ele está muito cansado. A tia Alexandra também não vai. E então vai o Jane e a Scout para esse desfile, né? O Jane vai levando a Scout para esse desfile na escola. No ginásio, perdão. E aí, o único papel que a Scout tem é que quando essa moça que organizou o desfile falar porco, ela ia entrar com a fantasia dela. Não tem nenhuma fala, nem nada. O desfile começa, a Scout tá com a fantasia dela pronta, esperando para entrar ali, né? Como se fosse numa sala ao lado, ao palco. Eu não sei como que eu posso dizer, porque não é um camarim, mas enfim. E aí, na hora que a Scout é chamada, ela não aparece, né? A professora chama porco, ela não aparece porque ela dormiu com os grandes discursos que a professora fez ali durante a apresentação. E aí, bem depois, né, ela vai acordar e aí ela vai para o desfile. E ela tá com essa roupa e aí acaba, né, ali o momento do desfile e eles vão embora para casa, só que já tá muito tarde e tá muito escuro. E aí eles vão voltar para casa, do ginásio para casa. Uma coisa importante é que no caminho da ida, né, quando eles estavam indo para o desfile, o Jane estava levando a Scout, eles tomaram um susto de um amigo deles, do Cécio. E, enfim, esse amigo era um pouco brincalhão e deu esse susto neles. Na volta, quando eles estão voltando do ginásio para casa, acontece que o Jane escuta alguém vindo na direção deles, né? E a Scout, no primeiro momento, não ouve. E aí o Jane fala que talvez seja o Cécio, a Scout até grita para ele, mas ele não aparece, né? Porque eles acharam que ele daria outro susto, mas não aparece. Eles continuam andando, voltam a ouvir os passos, e chega um momento que eles percebem, né? Principalmente o Jane percebe que eles estão sendo perseguidos. E aí, quando eles chegam mais ou menos ali onde tem um carvalho, que eles sentem a terra fria dos chãos, né? Do chão, porque a Scout está descalça, ela esqueceu o sapato dela no ginásio, eles percebem que realmente eles já tinham começado a correr, e aí nesse grande carvalho vai acontecer o momento de ataque, né? Que o Jane e a Scout vão ser atacados. Ali, como está muito escuro, eles não sabem bem por quem está fazendo esse ataque, mas vai acontecer que o Jane vai entrar numa briga, né? A Scout vai tentar ajudar ele de alguma forma, mas não vai ser tão efetivo. E nessa briga do Jane, o Jane vai quebrar o braço e no momento que está assim, muito apertado, né? A briga está ficando muito séria entre essas três pessoas. A pessoa que estava causando toda a briga vai cair no chão e outra pessoa vai sair com o Jane nos braços correndo para casa. A Scout percebe isso, aí ela vai para casa, chegando lá ela vê tudo que está acontecendo, né? Vê que o Jane está machucado, e aí chegando nesse momento o Atticus já liga para o médico, já liga para o xerife, e aí eles começam a averiguar o caso. O Jane realmente está muito machucado, mas não morreu, só quebrou um braço provavelmente, enfim. E o xerife, né, vai até o local do crime, investiga e vê que quem está ali é o Bob Wilson, né? Ele que atacou as crianças e dá a informação de que ele estava morto. Basicamente é isso, é um capítulo muito grande, talvez um dos capítulos maiores do livro. Eu lembro que demorou muito para ler desses capítulos finais, mas é isso, né? Eu acho que eu falei bem mais resumido o que acontece, mas é porque é muito grande mesmo. Eu acho que a gente já pode discutir o 28, 29, 30 e 31 tudo junto, né? Porque é tudo mais fático e é tudo sobre o mesmo acontecimento. Concordo. Acho que inclusive você resumiu todos os capítulos, né? A única coisa que vai ter diferente é que você já contou tudo. O xerife chega e agora eles vão meio que conversar o que fazer. O final do 28, que o Tate fala assim pro Atticus: Bob Wilson está estirado embaixo da árvore com uma faca de cozinha enfiada nas costelas. Ele está morto. Só que eu não falei sobre quem é a pessoa que levou o Jane pra lá, né? Que eu acho que é agora que vai ser revelado. Sim.
Mas enfim, alguém continua aí, porque esse capítulo Então 28 é um revela dos aí, maiores Palestra. mesmo. Ah, então vai continuar rolando a cena, né? E com toda essa conversa que tá tendo entre o xerife, o Atticus e a tia Alexandra, que tá ali, mas ela tá bem atordoada, né? Dá pra ver que ela tá bem confusa. Ela, como o Lucas diz, né? Ela inconscientemente troca as roupas da Scout, né? Porque a Scout também ficou um pouquinho machucada e ela vai cuidar da Scout e ela fala pra ela vestir uma roupa, entrega um macacão. Isso é um gesto muito significativo, porque a tia detestava o macacão da Scout, né? E, enfim, aí começa um questionário perguntando se eles não ouviram nada, porque as crianças gritaram, né, no momento dessa confusão, e realmente ninguém ouviu nada. Eu acho que estava com rádio, a tia estava com rádio, e aí o Tate tirando mais informações, né? Então, como que você estava, Scout? Eu achei uma roupa no local do crime, algumas marcas no local do crime, e aí a Scout fala que é da roupa dela. E aí, enfim, o Will fala que foi a roupa dela que possivelmente salvou. O Tate, né, o xerife, fala que provavelmente foi a roupa dela que salvou ela no ataque, pela forma como ela foi atacada e a roupa conseguiu amortecer os ataques, né? Enfim, se chega à conclusão é que o Will queria matar realmente as crianças e ele não conseguiu isso porque alguém o matou, né? E o que vai acontecer é que o sujeito que levou o Jane para casa foi o Bradley. O Bradley viu ali a situação, provavelmente escutou o que as crianças gritaram, e aí, como o Fernando disse, né, provavelmente pegou uma faca de cozinha, talvez foi a primeira coisa que apareceu ali na cabeça dele, a coisa mais rápida, foi lá debaixo da árvore, matou provavelmente, né, o Bob Will. Viu que o Jane estava mais machucado, então pegou o Jane no colo, foi correndo com ele para casa, e a Scout depois foi sozinha. E aí, no capítulo 29, é justamente a hora, eles ainda não discutiram sobre isso, né, sobre a possibilidade do Bull ter feito crime, ter matado, né, o Bob Will para impedir o crime, mas no capítulo 29 a Scout percebe pela primeira vez que quem tá ali na sala, né, que quem levou o Jane, que quem tá ali ouvindo as conversas do Atticus com o xerife e tá ali no meio de tudo, mas bem calado, é o Bradley. Então já é o primeiro impacto, né? Ela conheceu o Bradley. Mas enfim, aí vai seguir, né? Essa questão de será que foi ele mesmo que matou? Será que foi o Jane que estava com uma força, né? E aí empurrou o Bob Will e o Bob Will caiu na sua própria faca e assim eles meio que se matou, né? E aí vai ficar sempre essa disputa, né? O xerife fala, não, foi o Evil que se matou, ele caiu em cima da faca dele próprio. E aí eu acho que não, foi o Jane que matou ele, o Jane atacou, revidou, pode ter sido legítima defesa, mas mesmo assim isso ainda é um crime que precisa ser julgado, que eu não quero que meus filhos comecem a vida com esse peso nas costas de um pai que abafa um caso de justiça por não querer talvez um mal para o filho, né? Enfim, e aí fica essa discussão eterna, o Tate acaba vencendo porque ele fala, olha, o Bull dá a entender nesse sentido, né? Eu não estou. O xerife fala pro Atticus, eu não estou tentando defender o Jane. Porque o Atticus estava falando que o Jane que tinha atacado, né? Em legítima defesa. E ele fala, não estou tentando defender o Jane, preste atenção. Só que eu não vou deixar o Bull, um homem super discreto, né? Que no caso é o Bull, sofrer com esse processo de julgamento. Enfim, se fosse qualquer outra pessoa, eu permitiria. E aí é nesse momento que realmente dá a entender que foi o Bull que conseguiu salvar as crianças. E a Scout vai levar o Bull em casa depois de tudo finalizado, né? O xerife e o Atticus entram nesse, entre aspas, consenso, né? De que foi o Evil que caiu em cima da própria faca, que ninguém matou. E aí o Bull vai para casa e a Scout volta e pelo menos essa parte, assim, de uma forma geral, fica fechada, né? As crianças são salvas, o Jane quebrou o braço, quem salvou os dois foi o Bob Will e meu Deus, estou confundindo toda hora. Quem salvou os dois foi o Bradley e o Bob Will foi quem tentou matar, mas foi impedido pelo Bradley. Então é basicamente isso, o fechamento do caso. É isso mesmo. Acho que nada a acrescentar no quesito enredo.
Nem eu. Eu só queria perguntar, né, a vocês, que, como eu falei nas outras reuniões, eu lembrava que a história do Boo não ficava claramente fechado. Por que que ele não sai de casa? Para vocês ficou claro? Como que foi? Ele só é uma pessoa reservada? Dá a entender, assim, não fica claro mesmo. Principalmente, eu diria que nem a história do... A do Tom fica mais clara que a dele, né? A gente percebe isso. Mas dá a entender que ele era uma pessoa de coração bom. Talvez, aquilo que o Palestra já mencionou algumas vezes, não sei se eu fui influenciado agora pelo Palestra, uma pessoa que não tinha pleno controle das faculdades mentais. Então, sei lá, às vezes ele realmente... A gente não tem como saber, porque pode ser só a história que as crianças contam, mas às vezes ele realmente passou a faca na perna do pai, sabe? Fez umas coisas meio doidas. Mas dá a entender que mesmo ele sendo uma pessoa meio louca, ele é uma pessoa de coração bom. A segunda parte a gente tem certeza, a primeira não tanto. E dá a entender que ele continua sendo daquele jeito, uma pessoa reservada. Porque ela fala que nunca mais viu ele, que nunca conseguiu agradecer ele. Então, assim, a história dele, de o porquê que ele fica em casa, eu acho que é um dos mistérios do livro. Pandemia, Mas gente, o eu já falei. que você falou? Hamlet. Pandemia, eles previram a pandemia. O Ah, Bull sim. Radley previu a pandemia. É. Ele previu com atraso de gripe espanhola, né? E Exatamente. muito adiantado a do Covid. Tem Isso. uma parte nesse final que é muito bonitinha, que é a Scout meio que narrando tudo que se passou no livro, pela visão do Boo na janela, sabe? Não sei se vocês lembram. Uhum. Então, Muito essa bonito. parte eu achei a mais espetacular. E eu tava me tocando agora, que ela fala assim, não sei se eu vou arrastar muito a conclusão, mas no capítulo 22, ela fala, contando que o Eo cuspiu na cara do pai dela na frente do correio. E se eu não me engano, nesse capítulo que ela fala assim, agora olhando desse ângulo, pelaquela janela do Bradley, ele conseguia ver exatamente aquela esquina do correio, sabe? Então ele viu tudo que se passava com as crianças, viu tudo que se passou com o pai dela e, sabe, ele viu que do jeito meio stalker dele, meio doido dele, ele fazia parte da vida daquelas crianças. Então por isso fez muito sentido ele ir defendê-las. Sim. E para completar isso, como o Fernando falou no começo do livro, começa com o Jen com o braço quebrado, né? E aí fala assim: passados anos suficientes para que pudéssemos reviver com algum distanciamento, falávamos de vez em quando dos acontecimentos que tinha dado origem ao acidente. Eu continuo a achar que foram os Wells que começaram tudo, mas o Jen, que era 4 anos mais velho que eu, disse que tudo começou muito tempo antes. De fato, disse que tudo começara naquele verão em que o Jill apareceu por essas bandas, na primeira vez que ele sugeriu que tentássemos obrigar o Bull Radley a sair de casa. E é bem isso, né? Porque nesse momento que o Jill chega e que ele cria toda essa atmosfera em cima do Bull, que as crianças começaram de fato a meio que querer que ele saísse de casa, foi onde que as crianças criaram um laço com ele e ele passou a acompanhar o cotidiano delas, que culmina no que você falou dele tomar o senso de justiça a favor da família do Atticus. Não, e acho que vai até além de... Ela menciona, né, que, assim, a gente devia ao Bull Radley um pedaço de sabão, um relógio que não funcionava e as nossas vidas. Porque se eles não tivessem começado, o Jill não tivesse meio que influenciado eles para ficar no pé do Bull Radley, o Jem não teria só quebrado o braço, eles teriam os dois morridos. Então faz muito sentido. E muito obrigado por ler essa parte do começo, porque eu lembro que quando a gente leu, a gente ficou, nossa, quem que é o Ian, não sei o quê. Eu acho que até falei, deve ser alguém da história americana e a gente não conhece. E aí, o livro tomou rumos que eu não podia imaginar, mas eu gostei muito do livro, muito mesmo. É igual a Lolita, né? Naquele prefácio a gente já sabe que o Humbert morreu, já sabe que a Lolita morreu na mesa do parto, enfim, na hora do parto, né? Desculpa. Enfim, tá tudo exposto, só que a gente não conhece nenhum dos personagens e aí fica muito difícil entender aquele contexto do prefácio. E aqui no Só é para Todos é a mesma coisa. A gente só vai entender depois quem são essas pessoas. Uma coisa que eu queria falar rapidinho, né, tirando essa zoação da pandemia, é que realmente parece que o Bull talvez tenha algum problema de saúde mental. Não dá para confirmar, né? Mas até mesmo na hora que ele tá ali, né, ele salvou o Jane, e ele tá ali com a Scout e o Jane no quarto,
E aí a Scout fala, pode fazer carinho. Ele não responde, ele não fala nada, ele não consegue falar. E aí ela fala, e eu entendi depois do jeito como que ele se comunicava, né? Apertando a mão dela, se sentindo inquieto. Então, assim, e a gente sabe que muitas famílias, durante muito tempo, né, quando tinha alguma pessoa que possuía deficiência na família ou que, enfim, tinha algum problema de saúde mental, preferia esconder o filho, né, privar o filho da vivência na sociedade, porque achava ou que o filho ia sofrer muito, ou que a sociedade ia julgar muito, enfim, então era sempre mais fácil esconder do que expor, né? E aí, talvez possa ter isso que tenha sido, pode ter sido acontecido, possa ter acontecido com o Bull, né? Mas mesmo assim ele ainda talvez preserve ali algum tipo de cognição, né? Enfim, pensamento afetivo, e por isso ele entendeu mais ou menos a situação e ajudou os meninos, não sei. Mas tudo especulação, não dá para fechar nada e falar que isso é a interpretação correta. Estou falando uma hipótese, uma possibilidade. Para confirmar essa hipótese, a gente teria que conversar com a autora, enfim. Mas o que já não dá mais, né? A não ser que alguém. Não, eu ia falar uma coisa, mas. Enfim, não tem como mais, né? Mas é isso. Então, é uma hipótese, sim, né? E aí vem daquilo que a gente já tinha até conversado. Como que a saúde mental? Ou as pessoas relegavam os filhos em casa e tratavam ele às vezes. Lógico, tem muita gente que cuida, né? Tem muita gente que dá carinho, mas muita gente que deixa o filho, ou a mãe, ou o pai, ou o avô, que às vezes depois de uma certa idade teve Alzheimer ou algum outro tipo de problema neural, deixa eles de lado e trata às vezes até como um animal, só cuidando das necessidades fisiológicas mesmo. Ou até mesmo enviava para hospícios em que essas pessoas não teriam qualidade de vida nenhuma. Então essa questão da saúde mental também é um problema muito grande que merece ser discutido também. Essa fera aí, meu. Talvez com o filme algumas coisas que a gente ficou em dúvida se fiquem mais claras, né? Vamos ver aí. Assistir esse filme e ver se sai essas dúvidas e só vão persistir para a eternidade. O filme parece que é muito bom também. Eu vi, tá com uma boa avaliação. Eu acho que ganhou um Oscar, não ganhou, não? Não sei. Vou dar uma procurada. Se eu não estou enganando, foi de melhor ator. Eu acho que o cara que fez o papel de Atticus. Né? Tinha que ser, né? Espero que seja melhor que o Nome da Rosa. Até agora a gente tá mal de filme, né? O Lolita não foi legal. Não mesmo. O Perfume foi mais ou menos. O Perfume foi o melhorzinho até agora, gente. Foi ok, na verdade. Acho que esse a gente vai gostar. Você é ganhador de Oscar. Acho que pode ser que sim, pode ser que sim. Mas eu acho que é isso, né, meu povo? Muito obrigado, pessoal. Encerramos mais um livro. Agora vamos para a próxima jornada. Então, tchau, gente. Tchau, meu povo. Tchau. Muito obrigado.